O alimento tem a verdadeira capacidade de fazer você inativar ou ativar a sua autoimune. E esses dias eu tive que tomar um anti-inflamatório que eu machuquei meu punho na academia. Quando eu fui comprar na farmácia o remédio que o ortopedista me indicou, porque eu tava com uma dor aguda, tomando por aquele tempo e fazendo as recomendações, eu não vou mais ter que tomar. Tá doendo ainda? Tá, mas o tratamento agudo já foi feito. E quando eu fui no balcão da farmácia pedir aquele remédio, o que o balconista ou farmacêutico me falou? Ah, já leva um remédio para o seu estômago, porque você pode ter dor de estômago. Então já leva um outro para o seu estômago. Tá vendo como que é? Você começa tomando um e aquele um te faz ter um efeito colateral. Aí você tem que tomar outro para conter o efeito colateral do primeiro. Só que aí esse segundo te trouxe um outro efeito colateral. E quando vê, as coisas estão indo e o que é o mais importante não foi modificado, que é a base do que você come. Porque o seu remédio deve ser primordialmente o seu alimento. Muito bem-vindo a mais um Autoimunidade em Foco. Aqui nós discutimos estratégias que vão ajudar você que tem alguma doença autoimune a ter mais qualidade de vida através da conquista da remissão, ou seja, deixar a sua autoimune silenciada, adormecida. E o meu nome é Carlos Faé, eu sou nutricionista e o tema da live de hoje é os 5 grandes mitos que envolvem as autoimunes. Vamos lá, então. Então, hoje a gente vai falar sobre os 5 grandes mitos que envolvem as autoimunes e os mitos envolvendo a remissão de doenças autoimunes. E o meu objetivo aqui não é ser polêmico ou causar polêmica, nem dizer que eu sou dono da verdade, mas eu quero te ajudar, te abrir os olhos, pensar fora da caixa, para que depois disso você tire as suas próprias conclusões, né? E resolva escolher se mantendo a mesma coisa que você faz atualmente e com isso continuar tendo os mesmos resultados, ou então se você quer procurar algo de diferente que te traga resultados diferentes, né? Então eu estou aqui para te alertar, te dar uma nova possibilidade de visão e que com isso, a partir do que eu tenho falado, você ir pelas suas próprias pernas, seus próprios olhos, suas próprias convicções, buscar o caminho que faz mais sentido para você buscar, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre os principais mitos relacionados à questão autoimune, né? E o fato de você acreditar nesses 5 mitos pode ser o que está te atrapalhando, te atrasando em deixar a sua autoimune inativa. E à medida que eu for falando, pode me dando coraçãozinho, fazendo comentários sobre o que eu falei, sobre feedbacks, enfim, você fica completamente à vontade para escrever aí o que você achar que deve colocar e contribuir com quem está vendo a live também. O mito número 1 é sobre o seguinte, que autoimunes não podem ser revertidos, porque a genética é assim. Eu sempre gosto bastante de falar sobre genética. Estudar genética é algo que eu sempre gostei, desde lá da graduação. E desde 2003, eu não sei se você lembra, né? Se você tem mais de 30 anos, talvez você lembre lá que em 2003, sobre o Projeto Genoma. Você lembra sobre o Projeto Genoma? Foi super comentado, saía, nossa, Projeto Genoma, finalmente o Projeto Genoma foi finalizado. O que é o Projeto Genoma? Foi quando a sequência de DNA humano foi decodificada, ou seja, nós tivemos conhecimento sobre todo o nosso DNA ali, tudo que estava envolvido. E em 2013, esse projeto, que levou anos para acontecer, foi finalizado. E aí, depois do projeto com o Projeto Genoma, a ciência, ela se deparou com uma verdade diferente da verdade que se acreditava até 2003, que o nosso genoma, a nossa genética, ela não é estática, ou seja, ela não é irreversível, ela não é parada, vamos dizer assim. Ela pode ser modificada com fatores ambientais, de acordo com os fatores ambientais.
né? É o que a gente chama de genômica nutricional. Isso explica como os nutrientes são capazes de interagir com o genoma humano. E essa interação dieta e doença, ela pode silenciar ou manifestar um gene, né? Ou seja, você não pode modificar o seu gene, né? Você nasceu com ele, mas você pode silenciá-lo ou manifestá-lo. Nós gostamos de dizer que é assim, a genética, os genes carregam a arma, mas o que vai fazer esse gatilho dessa arma ser apertado é a forma como você vive, né? Então, você herdou lá do seu pai, da sua mãe, características que vão te favorecer a certas doenças, ou certas características, com certeza. Mas isso é uma sentença de que, de fato, é isso que vai acontecer com você? Não. Então, dentro da visão integrativa, nós... E não é nenhuma visão, né, gente? Isso é um projeto Genoma que existe desde 2003. Então, nós colocamos ali que a genética é responsável por 20% de como a doença aparece. Os outros 80% é a forma como você vive, a sua interação com o meio ambiente, né? Como você se alimenta, se você fuma, se você se exercita, se você está exposto à toxina. É esse ambiente, a forma como você vive, que vai fazer esses genes se manifestarem, né? Ficarem em atividade. Isso é muito bom, isso é muito libertador, essa verdade, né? Essa visão. Porque imagina só que triste seria se nós estivéssemos sentenciados do dia que nós nascemos a ter uma doença autoimune, por exemplo, ou a ter um câncer, né? De que vale você viver a vida, buscar coisas diferentes se você não tem como mudar, na verdade? E hoje, graças a Deus, a gente tem essa visão, né? Que a gente é, sim, grande responsável pela forma como, de como as coisas vão acontecer na nossa vida, né? Então, assim, tenha em mente que você manifesta um problema autoimune, tem uma porcentagem relacionada à sua genética? Tem, mas ela é muito inferior perante a condição, estilo de vida, tá? E mesmo, aí você pode estar se perguntando, Carlos, mas eu já tenho uma autoimune, então essa condição já está manifestada. Mas o que eu te digo é que a autoimune está manifestada, mas mesmo após esses genes terem sido manifestados, você pode desligá-los novamente. Isso é possível. Virar a chavinha e desligar. Ou pelo menos você pode diminuir a intensidade com que os sintomas, os problemas aparecem, tá? Então, isso é modificável e isso é muito libertador pensar dessa maneira. Pelo menos eu acho. Então, não ache que genética é sentença e que você não pode mudar isso, tá? O segundo grande mito... deixa eu só ver aqui um comentário. A Ana Espinosa escreveu: achei que herança genética levava a pessoa a ficar sem escolhas, já que herdou. Não, Ana, é exatamente isso que eu acabei de explicar, né? Seria muito ingratidão, né? Seria muita injustiça se fosse assim, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu acho que a forma mais simples de vocês entenderem é quando a gente pensa em excesso de peso, tá? Então, esse é um assunto mais falado, né, em relação à saúde. Então, existe sim uma genética. Às vezes você pensa assim, não, eu sou gordinho porque meu pai é gordinho, minha mãe é gordinha, todos os meus irmãos são gordinhos, minha família inteira é de gordinho, eu tenho descendência italiana, então eu vou ser gordinho e eu tenho que aceitar isso. Gordinho, gordão, né? Eu tenho que aceitar isso pro resto da vida. Não. De fato, pode ser que você, quando comparado a um colega seu, tenha que ter mais restrições alimentares,
praticar mais exercício, gastar mais para você se manter dentro do peso do que aquele seu amigo que é magro de ruim, não tem isso? Que come igual você, mais que você e não engorda, e você precisa se controlar mais, né? Isso tem a ver com a nossa genética. Predisposições, facilidades em ter uma característica do que outra, tá? Agora, o que vai determinar se você vai ser gordinho, gordão ou magrinho é como você vive, tá? E principalmente porque o meio ele é muito forte. Então, se você é gordinho porque toda a sua família é gordinho, por que será? Deve ser porque os hábitos alimentares que você foi criado é de um contexto de pessoas que pensam gordinho, né? Então você foi criado daquela maneira, seus hábitos são assim, e até que você busque mudar isso, vai continuar sendo assim, tá? Então, tem coisas que a gente é favorecido, sim, mas isso não nos determina. Mas isso, sim, de fato, nos dá mais facilidade ou dificuldade de atingir um estado desejado pela nossa genética, tá? E com relação aos autoimunes, existem questões genéticas que te favoreçam a ter uma pior capacidade do seu fígado detoxificar, de uma pior capacidade de qualidade intestinal, de microbioma intestinal, de bactérias que vivem aí no seu intestino, maior capacidade inflamatória. Poxa, então quando você cruza, eu tenho uma dificuldade do meu fígado colocar sujeira para fora, eu inflamo mais facilmente, meu ecossistema intestinal não é tão favorável geneticamente, aí eu juntei essa genética ruim, vamos dizer assim, com um ambiente ruim, as coisas se cruzaram e aí você manifesta um problema autoimune, tá? Então, é assim que a genética age em nós. Vamos lá. Olha lá. Outro comentário aqui é Elaine. Tenho fã positivo, mas até o momento nenhuma doença instalada. Fico preocupado, pois minha mãe morreu de complicações de esclerodermia. O fato de você ter fã positivo, Elaine, é um pouco complicado analisar fã, porque ele é inespecífico, né? Ele não quer dizer muita coisa sozinho. Agora, não por pensar que sua mãe morreu de uma autoimune, tá? Agora, isso pode te fazer buscar ter um estilo de vida diferente para que você não tenha que passar pelo mesmo que ela passou, não é verdade? Mas esse simples fato que você comentou não quer dizer muita coisa, tá? O segundo grande mito em relação à remissão autoimune é que você não pode ficar sem medicamentos, né? Então, olha só, será que eu tenho que tomar remédio o resto da vida? Será que se eu tenho uma autoimune eu estou sentenciado a viver com medicamentos, aumentando a dose dos medicamentos que eu tomo, trocando os fármacos, né, os remédios, porque o que eu usava anteriormente não me trouxe um resultado satisfatório? Né? Será que você vai ficar dependente do resto da vida? Mas olha só, se eu acabei de dizer que 20% é genético, 80% é estilo de vida, de que forma mudar a forma como você alimenta não poderia ser significativo em fazer com que você consiga silenciar uma autoimune e, com isso, deixar de ingerir tanto remédio. Esse é o objetivo: silenciar, preparar o seu corpo, deixar o seu corpo numa condição de forma que você não precise mais tomar remédio. Porque o remédio, gente, existem várias classes de remédio para autoimunes, né? Os dois grandes mais utilizados são os anti-inflamatórios, que vão ajudar a conter uma inflamação, e
os imunossupressores, que têm o objetivo de baixar o sistema imunológico. E olha só como que os imunossupressores são utilizados. Como que quem faz pensa? Qual que é o pensamento? Doença autoimune, o sistema imune está hiperativo, está atacando demais o meu corpo. Então, eu vou dar um remédio para ele baixar essa imunidade, para ele parar de atacar o meu corpo. Esse é o pensamento de quem fez esse remédio, essa é a ação do remédio. Mas pensa comigo, você precisa do seu sistema imune para mais coisa, não é verdade? Você não precisa dele só para a questão autoimune. Você precisa se defender, vírus, bactérias, protozoários. Eu vou colocar a minha mão aqui numa maçaneta, num banheiro público, e eu posso encostar na minha boca e não vai acontecer nada comigo. Porque eu tenho defesas contra essas coisinhas do dia a dia. É nojento, lógico, mas a gente tem capacidade de se defender disso, tá? Então, quando você utiliza um imunossupressor, a sua imunidade cai como um todo. Então, a ideia deveria ser o contrário: fortalecer o seu sistema imune e não depletar o seu sistema imune. Só que se você, de várias formas, faz com que o seu sistema imune esteja ativo a ponto de ficar te atacando, aí a solução acaba sendo um problema. E provavelmente você ouve do profissional que te trata que a sua autoimune não tem cura. E que a única coisa que você tem a fazer é tomar remédio. E aceitar. Aceita que vai menos. É triste, né? É triste pensar assim. De fato, você tem uma doença que não tem cura. Mas você pode deixá-la adormecida, inativa, que é o que a gente chama de remissão. Para quem não sabe o que é remissão, é isso, deixar a doença inativa, como se você não tivesse ela. Mas como ela não tem cura, a gente fala remissão. É como se eu não tivesse ela, tá? Deixar a doença quietinha. E o que vai fazer a doença ficar quietinha não é o remédio. O remédio vai buscar controlar um sintoma. Ou utilizar anti-inflamatório para conter a sua dor, ou utilizar imunossupressor para diminuir a sua resposta imunológica, ou utilizar os biológicos, que é uma classe mais agressiva de tratamento. Quem aí faz uso de terapia com biológicos? Remédios são paliativos, exatamente, Soraya. Então, o que eu tô falando para você é que você não tem que pensar que é só esse o caminho, aceitar que dói menos e vai lá, toma o seu remédio, é a única coisa que você tem a fazer. Não, é assumir o controle da sua vida, porque é 20% genético, os outros por cento é como você vive, tá? Mas não é assim também de um dia para o outro. Você tem que preparar o seu corpo. Você está ouvindo o que eu estou falando aqui? Não precisa acreditar. Vai pesquisar, começa a ir a fundo, você vai achar um monte de coisa. E a partir disso, você vai ver os resultados, vai confiar no que você escolheu para fazer e vai seguir em frente. E lógico, quando precisar de medicamento, a gente tem que lançar mão deles, não é para, não, eu vou ser uma pessoa que não vou usar remédio nunca. Não, você vai usar quando for preciso, de forma aguda. Tive um ataque aqui, tive uma manifestação, né? A doença ativou por um tempo aqui por diversos motivos, até motivos emocionais, né? Aí eu precisei tomar um remédio para dar uma baixada. Agora, eu não vou usar ele cronicamente. Vai usar ele de forma aguda, tá? E é triste, né, os médicos pensarem assim, mas foi assim que eles aprenderam, né, a maioria, né, não todos, né? Porque eles aprenderam a remediar e não a prevenir. Poucos médicos trabalham com
uma medicina preventiva. A maioria trabalha com uma medicina curativa. Mas sabe por quê? Porque é muito mais difícil prevenir. É muito mais fácil remediar, é mais rápido. Né? E é o que a maioria das pessoas busca. O terceiro grande mito é que o seu sistema imune é o que é e nada muda. Será que tem como mudar? Nada muda no sistema imune? Nós temos dois tipos de imunidade, a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é aquela que a gente nasceu com ela. Essa foi herdada pela nossa mãe. Ela é rápida e ela age na inflamação aguda. Cortou um dedo, quebrou a perna, fez uma cirurgia, ficou inflamado de forma aguda. Isso não é ruim. Inflamação aguda não é ruim, ela é para nos proteger. Né? Cortei o dedo, dei um ponto, ficou quente, ficou vermelho, ficou sensível, né? Tem calor local, isso são sinais de inflamação. Beleza, dei o ponto, conteu a inflamação, tomei um remédio, 7 dias, né? Depois a inflamação cumpriu seu papel, cicatrizou, foi embora. Essa é a função da inflamação boa, a inflamação que é curativa. O problema é quando a inflamação é crônica, que aí é a imunidade adquirida. É quando o seu sistema inato não está dando conta, ele precisa recrutar artilharia pesada. O sistema imune começa a fabricar anticorpos para atacar o que está invadindo o corpo. Só que não é porque você cortou o dedo, não é porque você quebrou a perna, fez uma cirurgia que você tinha que fazer. É porque você está inflamado constantemente, todos os dias da sua vida. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É uma inflamação que às vezes você nem vê. Se você sente dor, você vê, né? Se você tem uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, um lúpus, você sente dor mesmo, né? Fibromialgia, você sente dor, são autoimunes que causam dor. Então, quando você sente quando você faz mais coisas, assim, que tá manifestando através de dor. Você tem uma psoríase, aí você acorda atacado, coça, fica mais vermelho, fica mais escamando a pele. Agora, se você tem uma autoimune que você não é tão visível a modificação nela, por exemplo, um Hashimoto, a mudança não é tão visível assim quando você tá, ela não muda tanto de um dia para o outro, né? Você não consegue ver, hoje eu acordei mais inflamado e piorou minha tireoide. Não, é uma coisa que você não tem tanta percepção. Mas se essa inflamação continua, se esses anticorpos continuam atacando a sua célula tiroidiana, você começa a sentir mais sintomas do hipotiroidismo, que é a consequência do tireoidite de Hashimoto. Mais cansaço, mais fadigado, queda de cabelo, talvez um ganho de peso. E aí, o que acontece? Esses anticorpos estão Pense assim, seus anticorpos estão ali para te defender todos os dias da sua vida. Eles estão preparados, apostos. Só que se ele começa a ter contato com substâncias que ele tem que te defender o tempo inteiro, ele começa a ter que trabalhar o tempo inteiro. Então pense o que você pode, de que forma o seu sistema imune está tendo que trabalhar o tempo inteiro? Através do que você está comendo, né? Afinal de contas, você come 2, 3, 4, 5, 6 vezes por dia. Imagine o seu sistema imune ter que te defender todas as vezes que você come do que você está comendo. Ele fica constantemente ativado. E aí, junto com isso, se você tem um intestino aberto, o intestino tinha que ser assim, célula com célula, mas ele está com buraco. Proteínas que você não tem capacidade de digerir consegue passar por esse espaço. Quando ele passa por esse espaço, aí os anticorpos são ativados.
Em vez dele ir embora para as fezes ser excretado, ele entra no seu sangue, esses alimentos mal digeridos. E quando eu falo mal digerido, talvez você pense numa coisa que você consegue ver, né? Mas não, coisas que você não consegue ver, tá? E aí, intestino aberto, associado a um estímulo de anticorpos que estão tentando te defender, vão gerar uma inflamação. E essa inflamação, água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura, estão te impedindo de conquistar a remissão, de deixar a doença inativa. Por quê? Porque toda hora o seu sistema imune tá te atacando. E você pode mudar isso. Você pode mudar isso. Se a doença está inativa, é porque esse sistema imune voltou a funcionar como ele deveria. Porque se você tem autoimune, o seu sistema imune está, o que nós chamamos, que você perdeu a tolerância oral. Você não tem mais tolerância oral. Seu corpo não sabe mais diferenciar o que são células saudáveis de proteínas alimentares mal digeridas, toxinas, parasitas, etc. Ele atira para todo lado. Então, para restabelecer a tolerância oral, é assim que você precisa pensar, porque restabelecendo a tolerância oral, você não vai manter mais esses anticorpos agindo igual louco dentro de você. Ana Paula tem espondilite anquilosante, Lauriane tireoidite de Hashimoto, Adriane psoríase, Lilica Hashimoto, Asta esclerodermia. E aí, gente, você pode estar se pensando, aí entra, já que vocês estão comentando aí quais autoimunes que você tem, eu vou aproveitar fazer o gancho do quarto mito. Quarto mito é focar somente no tratamento do órgão que foi atingido. E é assim que a medicina tradicional faz. Eu tenho Hashimoto, então eu vou no endocrinologista. Eu tenho artrite, eu vou no reumatologista. Eu tenho esclerose, eu vou no neurologista. Eu tenho fibromialgia, eu vou no ortopedista, talvez. Então, a forma tradicional de tratar olha você como um pedaço de você. E não você como um todo. Só que pensa só. Seus órgãos não funcionam de forma separada, independente. Você é um só, um corpo só. Seus órgãos fazem parte de um sistema que, funcionando de forma conjunta, formam o indivíduo que você é. Então, não tem como separar pedaços de você e tratar você como um pedaço. Não tem como, tudo tá ligado, tá tudo ligado. E não sei quem comentou aí da medicina oriental, a Soraya, exatamente. A medicina oriental, a medicina chinesa, eu sou também formada em medicina chinesa. Olha assim, a medicina chinesa, os hospitais na China têm uma outra visão. O fato de você ter um problema no rim não vem do rim, vem de outro órgão. Então, só tratar o rim não é a solução. Tem que tratar de onde que vem esse problema. E não tratar a doença, tratar você. Porque é o seu organismo que está em desequilíbrio e que te levou para uma alteração autoimune. Então, o foco deve ser tratar você como um todo, para restabelecer o equilíbrio e as coisas voltarem a funcionar de forma normal dentro de ti, né? E nos autoimunes especificamente, já que vocês estão comentando aí qual você tem, na forma integrativa de ver, a gente não olha de forma diferente. Por quê? A forma como você manifestou a sua autoimune
Você apenas manifestou num lugar que tem a ver, aí sim, com a sua fragilidade genética. Né? Se seu órgão frágil é sua pele, os anticorpos vão atacar a sua pele. E aí você vai ter um vitiligo, e aí você vai ter uma psoríase. Mas se seu ponto fraco foi suas articulações, os seus anticorpos vão atacar suas articulações. Se for seu endométrio, vai atacar seu endométrio. Se for sua tireoide, vai atacar sua tireoide. Mas como as coisas estão acontecendo aí dentro, é a mesma coisa. A diferença é que está te atacando no seu elo frágil, onde a corrente arrebenta mais fácil. Então, para silenciar essa autoimune, deixar ela inativa, não é dando remédio para sua pele, não é só dando remédio para sua tireoide que vai resolver. É restabelecer o equilíbrio que hoje não existe dentro de você. E é isso que está te impedindo. Focar em um órgão só, você não está agindo na causa. Então, você que está chegando aqui pela primeira vez, ou é uma das primeiras vezes que você está ouvindo sobre isso, que o foco não deve ser no local, e sim no sistêmico, no todo, corpo, mente, espiritual, seus pensamentos estão exercendo influência nos seus anticorpos. Seus anticorpos ouvem todo dia o que você pensa, o que você fala. Por isso, o emocional também influencia na sua questão autoimune. Tá? Então, veja o que está mais desequilibrado, busque esse equilíbrio sistêmico, integrado. Estou olhando aqui os comentários. Isso, Soraya. Manifestação é no órgão frágil. Isso mesmo. E o quinto e último grande mito, né? Tem mais mitos, mas eu compilei aqui para vocês. É que você, após receber um diagnóstico de autoimune, você está condenado a ter uma baixa qualidade de vida. Isso não é verdade. Isso é comum, ter uma baixa qualidade de vida. Mas não é o que você deve aceitar para você, porque você não tem que aceitar uma qualidade de vida péssima. Se a gente for ver a maioria, o que a maioria vive é uma qualidade de vida ruim. Porque elas estão cometendo todos os grandes erros que eu falei anteriormente. Porque é a forma tradicional. Mas a gente não precisa seguir, acreditar no que a apostila fala pra gente. A gente não tem que colocar uma viseira aqui, ó, colocar um cabresto e só olhar para frente. Expanda o seu campo de visão. A internet está aqui para isso, para você ter acesso a um mundo de informações que vão te tirar daquela caixinha, aquela forma de pensar dentro da caixa. Porque se você fica restrito só o que o tradicional tem a te oferecer, você vai ter uma qualidade de vida péssima. Você vai estar tomando um monte de medicamento. Ou então pode ser que você nem ligue. Talvez você seja aquela pessoa que é só tomar remédio mesmo. Mas se você pensa assim, eu acho que você está no lugar errado. Eu acho que você tem que sair dessa live agora. Porque aqui é para quem quer buscar uma coisa diferente. Porque senão, tem gente que pensa assim, né? Não, eu tô com dor de estômago, eu vou tomar um omeprazol. Tô com colesterol alto, eu vou tomar uma simvastatina. Eu tô com dor articular, vou tomar um Profenid. E aí eu tive dor de estômago, aí eu tenho que tomar um omeprazol de novo. Né? E esses dias eu tive que tomar um anti-inflamatório que eu machuquei meu punho na academia.
Quando eu fui comprar na farmácia o remédio que o ortopedista me indicou, porque eu tava com uma dor aguda, tomando por aquele tempo e fazendo as recomendações, eu não vou mais ter que tomar. Tá doendo ainda? Tá, mas o tratamento agudo já foi feito. E quando eu fui no balcão da farmácia pedir aquele remédio, o que o balconista ou farmacêutico me falou? Ah, já leva um remédio para o seu estômago, porque você pode ter dor de estômago. Então já leva um outro para o seu estômago. Tá vendo como que é? Você começa tomando um, e aquele um te faz ter um efeito colateral. Aí você tem que tomar outro para conter o efeito colateral do primeiro. Só que aí esse segundo te trouxe um outro efeito colateral. E quando vê, as coisas estão indo e o que é o mais importante não foi modificado, que é a base do que você come. Porque o seu remédio deve ser primordialmente o seu alimento. E eu sei que a maioria não pensa assim. Eu tenho médicos na família tradicionais. E eu sei o que eu ouço. Tá? Então, eu tô aqui para dizer para você que nutrição e alimento é muito mais do que simplesmente querer emagrecer ou querer engordar, ou para quem tem diabetes. Não, o alimento tem a verdadeira capacidade de fazer você inativar ou ativar a sua autoimune, de fazer você voltar a ter qualidade de vida ou de te fazer ficar cada dia com uma péssima qualidade de vida maior, de inativar a sua autoimune ou de fazer você desenvolver uma segunda, uma terceira, uma quarta. Por quê? Porque o freio não foi apertado. E como a autoimune está no todo, se você não aperta o freio, ela começa a ir para outras partes. Então, as cestas que aparecem. Rosane, que aprendizado. Pessoal, não percam a oportunidade de se curarem. Valeu, pessoal. Valeu, Rosane. Então, amanhã, nesse mesmo horário, eu espero você. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E ótimo comecinho de semana. Tchau, tchau.